Desde que entrou no ar há pouco mais de 2 anos, Documento Especial tem recebido muita correspondência. Os telespectadores fazem sugestões e pedem que se exiba de novo suas reportagens preferidas. Nas últimas semanas, um recorde foi batido. Recebemos cerca de 3.000 pedidos de exibição do programa sobre objetos voadores não identificados. E eles estão de volta. O universo dos discos voadores. Este é o nosso assunto de hoje. Ai, perdendo um disco, Fernando. Não é? Então eu vim, né? Para ver os extraterrestres e para ver as naves. E esse ser que apareceu no seu quarto, como é que ele era? Em 1 minuto, no Documento Especial. Em todo o país, aumenta cada vez mais o número de pessoas que se dedicam ao estudo dos objetos voadores não identificados e dos extraterrestres. Os ufólogos vivem em permanente vigília. Passam noites inteiras ao relento, munidos de máquinas fotográficas e filmadoras, na esperança de dar um flagrante nos discos voadores. E mesmo que não consigam registrar o aparecimento, jamais desanimam. Vida de ufólogo não é fácil. Marco Antônio Petit é presidente do grupo Elo de Estudos e Pesquisas Exológicas. Para tentar um contato imediato com seres extraterrestres, ele escolheu a Serra da Beleza, em Santa Isabel do Rio Preto, no Rio de Janeiro. O frio aqui muitas vezes chega a 0 graus. Quer dizer, a 0 graus. E nós necessitamos realmente de uma preparação para enfrentar essa temperatura, para que a gente possa realmente aguentar o máximo de horas aqui realmente em pesquisa, né? Há 9 anos, Petit cumpre o mesmo ritual. E a vigília, que começa às 8 horas da noite, se estende até às 6 da manhã. E aí, Petit, até agora nada? Até agora nada. Como eu coloquei para você antes, não é evidentemente todo dia ou toda noite que nós passamos em pesquisa que a gente tem a chance realmente de observar os chamados OVNIs aqui na região. Antes do ufólogo ir morar em Santa Isabel, já apareciam objetos estranhos nos céus. E a população da pequena cidade já se acostumou com esses fenômenos. Tudo é encarado com naturalidade. Como é que foi? Hein? Como é que foi? Eu vim de Barra do Piraí um dia desse, aí falei com o Gil, eu digo, ó, aí o disco voador, tá na hora dele. Quando chegou ali na hora da serra, estava arraiado em cima da pedra, né? Na segunda-feira, isso eu vi na sexta-feira, eu fui lá e estava queimado, onde estava enterrado. Então, eu observei um raio assim de uns 40 metros, queimado, o capim, queimado onde ele estava posado. Eu tenho a impressão que eu perdi um pouquinho o sentido, porque eu poderia ter chamado mais pessoas logo na saída, e eu não tive esse expediente. Acompanhei por uns 5 minutos a cavalo. Aí lá no pico da serra mesmo, o carro enguiçou. Aí eu desci do carro, descemos. Aí abri uma tampa do motor, tinha soltado o cabo da bateria. Aí isso fez que a gente olhasse pro céu e vi. E saiu, subiu ali, ó, essa posição aqui. Aí eu cheguei na rua, falei, às vezes ele bebeu. Eu bebi lá. Eu tava bom por tudo. Estamos acostumados, não é novidade para nós. Falar que no disco voador, né? Já o ufólogo argentino Alberto Romero, que mora na Bahia, teve mais sorte. Ficou conhecido internacionalmente por ter descoberto uma pegada de um suposto extraterrestre em Dias Dávila, próximo a Salvador. E mostraram essa
pegada, que aliás, este é apenas um molde de gesso que a gente fez, né? De uma pegada que tem 40 centímetros de comprimento e 18 de largura na parte mais larga. Em um terreno que era totalmente alagadiço e que após a aterrissagem de um objeto não identificado na área, ficou totalmente queimada essa área. O mais estranho fenômeno ocorrido no Pará e no Maranhão ficou conhecido como luz chupa-chupa e vem sendo estudado pelo especialista Daniel Rebisso. Dona Claudemira Paixão e Nilton Cardoso foram vítimas da luz chupa-chupa na ilha de Colares. As pessoas relatavam que estranhas naves luminosas se aproximavam das aldeias da região do Maranhão do Pará e lançavam uma espécie de um feixe luminoso que paralisava as testemunhas, deixando-as momentaneamente paralisadas, com uma sensação de que algo era extraído do seu organismo. Elas diziam que era uma energia, um calor que saía. Outros chegavam a falar que era o sangue que era tirado do seu próprio corpo, de tal forma que eles chamavam aquela luz de luz sugadora, ou luz chupa-chupa. No bairro do Ipiranga, em São Paulo, mora o ufólogo Claudeir Covo. Ele começou a se interessar por discos voadores em 1966, quando leu num jornal que astronautas haviam sido perseguidos por estranhos objetos. Desde então, Claudeir passou a se dedicar inteiramente à ufologia, transformando a casa de sua família num centro de estudos e atendimento a interessados no tema. Ele passou pela janela e falou assim: eu vim aqui para te levar comigo. Você vai comigo até o seu mundo de origem. Correto. Tá? E esse ser que apareceu no seu quarto, como é que ele era? Eu não vi assim, figuras exatas, sabe? Aqui em casa, de vez em quando, aparece até ETs, ok? Pessoas que dizem que estão extraterrestres, onde a gente tem a oportunidade de entrevistar, bater papo, conversar e ver que tipo de coisas que essas pessoas têm a nos dizer. Aqui, isso daqui. Em casa de ufólogo, nada é por acaso. O relógio, que gira em sentido contrário, é um dos instrumentos que Claudeir utiliza. Muitas pessoas acreditam que esse relógio faz parte de uma brincadeira, de uma gozação, mas na realidade faz parte de um estudo do comportamento da mente humana, visando exatamente a pane mental no instante que a pessoa está frente a frente com um padrão alterado. Isso mostra exatamente o que acontece com as pessoas quando estão frente a frente com o desconhecido, no caso específico, frente a frente com o disco voador. Ela é processada. Fundador do CEPO, Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas, ele dispõe de todo um aparato para trabalhar. Entre os chamados ufólogos científicos, é considerado um dos maiores especialistas em análises de fotografias de discos voadores. Isso é sinal que o objeto é tridimensional e que se trata de uma fotografia autêntica. Se, por exemplo, aqui nesse processo eletrônico aparecesse uma imagem totalmente com iluminação, tudo por igual, a gente já começaria a desconfiar de uma eventual fraude de uma pintura em vidro, por exemplo. Esses tipos de seres que têm aparecido, nós chamamos de humanoides, ou ufonautas, porque vem do termo UFO. Ufonautas porque pilotam os discos voadores, pilotam os UFOs. Mas nós chamamos também de humanoides. Por que humanoides? Porque se assemelham aos seres humanos. Ou seja, eles têm a cabeça, tronco e os membros como nós. Às vezes alguns têm 4 dedos, alguns têm 3 dedos, outros com 5. Mas o jeitão, com 2 olhos, a boca, nariz, orelhas, muito parecidos assim a princípio com os seres humanos. Daqui a pouco, você vai conhecer uma mulher que viu e filmou um disco voador. É indescritível, foi uma sensação tão maravilhosa que eu tenho certeza que na vida não esqueço mais. Você vai saber também como o interesse por discos voadores e ETs pode se transformar em fanatismo. Ferreira levou uma filmadora para registrar o passeio. Mas a grande sensação foi o fenômeno luminoso que apareceu no céu. E Dona Leni conseguiu filmar, apesar do nervosismo. Aqui, olha, isso agora são 6 horas, nós estávamos concentrados na Chapada. E de repente apareceu essa estrela, que não para.
não é, na verdade, uma estrela, porque ela vai para frente e vai para trás. Eu estou filmando o céu todo e não tem nenhuma estrela no céu. E em cima de nós formou-se um triângulo. Meu Deus, como é lindo isto! Ao redor está cheio de lilás. Está na direção. É muito lindo. Essa aqui. Não, tem duas. Essa aqui. Eu não posso. Apareceram mais duas e formaram um triângulo em cima da gente. É a coisa mais linda deste mundo. Realmente me sensibiliza até hoje, você quer saber? Foi muito emocionante. Porque eu peço para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, e eu peço que ele se movimente e realmente se houve um contato ou alguma coisa, se chegou até lá. E realmente ele estava quietinho no céu, já no fim do filme. Ele faz um movimento para a direita, um movimento para a esquerda e ele sobe do foco da câmera, da filmadora. Então, para mim, aquilo foi uma experiência muito, muito benéfica. Eu me senti, sabe, nas nuvens. Realmente é indescritível. Foi uma sensação tão maravilhosa que eu tenho certeza que na vida não esqueço mais. O grupo que estava lá... Dona Leni decidiu levar o caso à apreciação do ufólogo Claudeir Covo, que se propôs a ter um encontro com o grupo de excursionistas. Só estou dizendo que eu vi e eu acredito que todo mundo viu a mesma coisa. O doutor Luciano ele tem uma personalidade muito forte e eu fico com receio no meu íntimo de ter sido induzido a ver algo sugerido pela mente dele. Acho que não é questão de nós termos sido induzidos a isso, porque foi uma outra pessoa que viu. Eu também não fui sugestionada, porque eu estava no lado completamente oposto ao do Luciano. Se eu estivesse lá sozinho e tivesse visto aquilo, eu falava, não, eu pensei, eu imaginei alguma coisa. Mas nós temos certeza realmente do que aconteceu, porque mais de 20 pessoas viram a mesma coisa. A conclusão até o presente momento é que realmente o grupo, a Leni em si, que foi a pessoa que registrou isso numa câmera, registrou a presença de um OVNI, de um disco voador nos céus da Chapada do Guimarães. Em Salvador, na Bahia, funciona neste prédio o Centro Ectobiológico Astar Cherran, fundado em 1970 pelo jovem Paulo Fernandes. Ele tivera um encontro com o extraterrestre Astar Cherran, que o encarregou de divulgar mensagens de outros planetas. Paulo Fernandes, quando manteve contato físico com Astar Cherran, ele recebeu a orientação de que este centro fosse fundado para divulgar não só a existência dos nossos irmãos extraterrestres, como também as suas mensagens. Paulo Fernandes morreu aos 33 anos e, desde então, Raimundo Crispim Santos ficou responsável pelo recebimento das mensagens extraterrenas. Não existe uma mudança de voz minha, não existe nenhuma alteração no meu corpo, não existe nada. Eu permaneço em consciência, como eu estou aqui, como o senhor poderia estar aqui nesse minuto, né? E recebendo essa comunicação, mas só que essa comunicação, conforme as explicações que eles já nos deram, se processa a nível assim de alma para alma, no nível mais sutil. Eu cheguei até esse centro através de um amigo, né, que narrou que tinha conhecido uma pessoa que tinha contato, né, com seres extraterrestres. Então eu vim, né, para ver os extraterrestres e para ver as naves. A religião que mais se aproxima dos discos voadores é a cultura racional. Seus adeptos acreditam que todos os seres humanos são extraterrestres. Os fundamentos dessa religião peculiar surgiram na tenda espírita Francisco de Assis, no bairro carioca do Meia. O chefe do centro, Manuel Jacinto Coelho, recebeu em 1935 uma mensagem telepática de um mundo superior. Era uma ordem de que ele fechasse o terreiro e criasse a cultura racional, que se tornaria mais conhecida como Universo em Desencanto. A sede da religião fica em Nova Iguaçu, município próximo à cidade do Rio de Janeiro. O líder Manuel morreu no início deste ano e seu corpo foi embalsamado, para jamais deixar o templo do racional superior. O Sr. Manuel trouxe o remédio da cura da humanidade. Ele trouxe a cultura racional que desenvolve o raciocínio do ser humano. Então, o Manuel é um extraterrestre? O Manuel é um extraterrestre.
Não só ele, como eu também sou. Como você também é. E o telespectador que não está nos ouvindo também, que está nos vendo, você também é um extraterreno. Não se assusta não, porque é. Daqui a pouco, você vai conhecer as cidades preferidas pelos OVNIs no Brasil. Ai, cara, que coisa linda, puta merda. Você vai assistir também às evoluções do objeto voador não identificado que há alguns dias parou o trânsito numa estrada do Rio de Janeiro. Não identificado. Em Guareí, a 180 quilômetros de São Paulo, a população costuma fazer vigílias para acompanhar os discos voadores que aparecem por lá. No Morro do Chapéu, na Bahia, já construíram uma réplica de disco voador. Os ETs parecem ter predileção por determinadas cidades brasileiras. Esta é uma das cidades que se tornaram famosas por causa dos discos voadores. Casimiro de Abreu, a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, já foi até manchete na imprensa internacional em 1980. 11 anos depois, os OVNIs não param de aparecer. Formou-se um engarrafamento de 2 quilômetros na estrada para acompanhar a exibição desse estranho objeto voador, filmado por um cinegrafista amador. O OVNI aparecia e sumia, mudava de cor e de formato a todo instante, num espetáculo que empolgou centenas de pessoas que saíram dos carros para apreciar. Ai, Fernando, um disco, Fernando. Não é, você não quis ver, é o quê? Não é, não. Não faz barulho, não. Faz barulho. Ah, a gente vê perto dele. Como é que não é um disco? Olha lá, acima dele, presta atenção, ó, acima dele. Lá, quando apaga que dá pra ver o prego, ó. Presta atenção, ó. Ai, quase que eu trouxe a máquina fotográfica da minha irmã hoje, gente. Mas ia sair. Mas não dá não, tem que ter. Sai, pode tirar, sai. Olha lá, tá saindo. Tá certinho ali em cima. Parecia que era até... Fernando, que felicidade, eu sempre quis na minha vida ver um disco. Essa última aparição que teve lá no céu de Casimiro de Abreu, eu tava passando lá. Agora ninguém sabe o que é aquilo, se é disco voador ou se não é. Casimiro de Abreu ganhou fama internacional quando Edílcio Barbosa chegou à cidade se dizendo mensageiro de Júpiter e anunciando que no dia 8 de março de 1980, uma nave aterrissaria na fazenda Nossa Senhora da Conceição. Na data marcada, a maioria da população da cidade se dirigiu ao local, acompanhada de jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e ufólogos dos mais diversos países. Mas a decepção foi geral. O disco voador não apareceu, enquanto Edílcio Barbosa sumia de circulação sem deixar vestígio. Muitas outras cidades brasileiras se consideram propícias ao aparecimento de objetos voadores não identificados. A população do pequeno município de Morro do Chapéu, a 400 quilômetros de Salvador, vive com os pés no chão e as atenções voltadas para o céu. Via eu e outras pessoas, nós vimos muito. Muita gente viu, né? Já vi. Nós vimos da fazenda, ele nos acompanhou. Assim, uns 6 quilômetros com nós. Sei perfeitamente que não vou reagir. Só nas pernas, se for de a pé, correr. Se for do carro, botar o pé no acelerador. Eu não resisto. Apesar que tem gente aí que diz que tem o maior desejo de encontrar. Mas é porque ainda não viu nada. Se vê o que eu vi, corre. Todo o mistério que ronda a cidade começou em 1983, quando chegou lá o ex-bancário Alonso Regis, que deixou o emprego em Recife para morar em Morro do Chapéu e se dedicar exclusivamente aos extraterrestres. É do disco voador? É. Olha, o senhor pode subir um pouquinho aí. Depois daquela vegetação, o senhor vê logo o disco voador, é aí que Alonso mora. O sítio onde Regis mora com a família, a 3 quilômetros da cidade, é envolto numa atmosfera mística. Logo na entrada, ele dá boas-vindas aos ETs com a inscrição ERCS, que na linguagem extraterrena significa Encontros de Remanescentes Cósmicos Siderais. Para atrair os ETs, Regis até mandou construir uma réplica de disco voador. À noite, Alonso Regis acende as luzes do disco
para atrair os OVNIs. Eu resolvi construir essa maquete de uma nave aqui dentro da minha propriedade, primeiramente para prestar uma homenagem aos seres extraterrestres e, em segundo lugar, para familiarizar o povo, de um modo geral, com esse problema de naves, de presença extraterrestre aqui na Terra. Convencer a população de que os ETs existem e Morro do Chapéu é a porta de entrada deles, não foi problema para Regis Alonso. Desde que chegou à cidade, ele conseguiu que o jornal Correio do Sertão abrisse espaço para divulgar suas mensagens siderais. De início, só Alonso escrevia. Hoje, muita gente defende a tese e estão convictos de que os extraterrestres existem e estão em torno de nós. O Alonso provavelmente vai ser o comandante de uma nave dessas, né? Mesmo não sendo ET, né? Mas ele vai ser o comandante de uma nave. E eu vou ser o... Você vai conhecer o comércio que se criou em torno dos discos voadores. Guerra das Estrelas, Extraterrestre, o ET, 2001. A atual onda de interesse pelos OVNIs motivou a criação de um novo tipo de negócio, que se dedica à comercialização dos mais diversos produtos. Os vídeos que registram o aparecimento de discos voadores são os mais procurados, é claro. E toda essa movimentação parece surrealista para quem, decididamente, não acredita em OVNIs e seres extraterrestres. Ufólogos, ufófilos e ufólatras vêm tentando há décadas comprovar a existência dos discos voadores e seres extraterrenos. Como argumentos, usam as provas de suas próprias pesquisas. O professor de astronomia da Universidade Federal da Bahia, Adinoel Mota Maia, também se utiliza dos mesmos argumentos, mas para provar o contrário. Para ele, os discos voadores são da Terra e operados por seres humanos. Os discos voadores estão a serviço dos americanos porque são dos americanos, né? Eu creio que os americanos têm uma pesquisa muito bem protegida, né, nessa área de objetos voadores que estão em fase de desenvolvimento. Por isso ainda não estão aplicando, não estão utilizando, mas aparecem realmente com seres humanos pilotando, com macacões, botas, nariz, boca, 2 olhos, sobrancelhas, todas as características do ser humano, né? Então, algumas testemunhas submetidas a detetores de mentiras, submetidas à hipnose, têm demonstrado que as suas observações são verdadeiras. E essas observações estão sempre ligadas a tripulações humanas, perfeitamente humanas, como são os homens da Terra. O comandante Brito da VASP se tornou alvo da imprensa desde 1982. Ele pilotava o voo 169 de Fortaleza para São Paulo, quando foi perseguido por luzes estranhas. Hoje, o ex-comandante virou um ufólogo. Então, não permitir que toda a humanidade tome conhecimento, talvez possa vir de um lado como uma forma de evitar o despreparo da humanidade com relação ao fato extraterreno. A evidência de existência de civilizações extraterrenas e a sua colossal evolução com relação à nossa posição. Nós, ufólogos do mundo inteiro, estamos cansados de esperar que os governos nos digam a verdade que eles conhecem sobre os discos voadores. Eles têm cobertado a verdade durante mais de 43 anos. Nessas reuniões maciças que nós tivemos, agora, 2 anos atrás na Alemanha, 4 anos atrás também na Alemanha, todos estão esperando e aguardando que isso aconteça. Nós não vamos aceitar mais que quando aparece disco com testemunhas, dúzias de testemunhas, de pessoas que estão vendo, pessoas de bem, pessoas preparadas, filmam, tem lá o filme para se ver, a documentação, e vem
depois a resposta, balão meteorológico. É muita falta de fantasia. O Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas mantém em seu arquivo cerca de 50 filmes que documentam o aparecimento de objetos voadores não identificados, inclusive estas impressionantes cenas sobre as quais até hoje não existe explicação. Os segundos beneficiados sobre a existência de discos voadores são as associações de amigos dos OVNIs, certas instituições que exploram os OVNIs através de revistas, de congressos, de palestras, todas pagas, que evidentemente apregoam que existe uma vida além da nossa em outros planetas. Se, para os ufólogos, os discos voadores e os ETs são objetos não identificados, muitos outros identificam em discos voadores e ETs o melhor e mais sólido caminho para contatos financeiros imediatos. Guerra das Estrelas, Extraterrestre, o ET, 2001, Planeta, Terror, o outro, mais um, serve mais? Tem uma porção, um monte. Livros, revistas e outras publicações. Cada vez cresce mais o comércio em torno da ufologia. Esse aqui, esse outro. Então, o desenhista Lincoln Pires, que ficou conhecido na comunidade ufológica por ter desenhado vários extraterrenos para serem apresentados em congressos, procura agora um contato publicitário para seu novo trabalho. Eu curto, ficção científica, e estou começando a preparar uma história em quadrinhos sobre o tema de ficção científica, É uma história passada aqui no Rio de Janeiro mesmo, entendeu? Aproveitando bem essa coisa da ecologia, O fascínio pelo desconhecido também é um grande vendedor de jornais. E os editores mais experientes sabem disso. Eu editando o jornal de Moro lá em São Paulo, houve coleguinhas, repórteres fotográficos, que dizem, vamos fotografar um disco voador. Eu fiquei, não é possível, não, nós vamos fotografar. Não, nós temos aqui um botão de jogo de futebol, de mesa, de botão, e eu jogo no espaço, no ar e fotografo, e é um disco voador, rapaz. Eu fiquei, mas como é que isso vai cascatear? Nós vamos enganar a opinião pública. E nós fizemos uma grande brincadeira. Nós compramos 4 pratos desses de papelão de festa, 2 grandes e 2 pequenos, pintamos ele todo de prateado, colamos um no outro, jogamos e tiramos uma fotografia, então aparecia um disco voador em cima da cidade de Recife. Você já viu disco voador? Eu não.